Esse é um vídeo para responder o Wendel, que fez um comentário no vídeo anterior. Ele falou o seguinte: sempre ouço que o pessoal mais velho do Japão é bastante racista. É verdade isso? Eu sei que racismo tem em todo lugar, mas para alguém de fora, um negro, por exemplo, que quer morar no interior do Japão, como você acha que seria? Cara, eu achei a pergunta muito boa. Brigadão, Wendel. Em cima disso, vou fazer o tema do vídeo de hoje. Só vou adicionar 2 pontos. Vamos ver o preconceito. Primeiro, eu não vou falar negros, eu vou substituir por afrodescendentes, porque muita gente não gosta. Então, bora respeitar. O segundo ponto é, vamos verificar... O segundo ponto é, vamos ver o conceito de racismo e preconceito. Muito bem, aqui tá falando o seguinte: o preconceito refere-se a atitudes negativas, estereótipos e julgamentos injustos que as pessoas têm em relação a outros grupos. O racismo é uma forma específica de preconceito que se concentra na raça e envolve crença na superioridade de uma raça sobre a outra e a discriminação sistemática das raças consideradas inferiores. Em outras palavras, racismo é um tipo de preconceito. E o Japão, ele já abriu as portas para o exterior há muito tempo e tem pessoas de várias raças morando aqui. E ter preconceito por uma raça específica não tem sentido nenhum. Só que antes de responder ao comentário do Wendel, vamos ver algumas coisas sobre o assunto. É um tema bem difícil de abordar, até porque tem atos de preconceito que são bem sutis e outros bem óbvios. Só que eu acho que hoje em dia a conscientização tá muito melhor do que há décadas atrás. Então acredito eu que para você saber se uma pessoa está cometendo um ato de preconceito, você teria que conhecer ela muito bem, sabe? Mas por que eu digo isso? Bem, japoneses, antes de serem japoneses, são seres humanos. Todos já tiveram dias ruins, que estão de cara virada, sem paciência, tá tudo dando errado. E no final a gente acaba tratando as pessoas de uma forma ruim. Aí vamos supor que o japonês, ele tá passando por uma fase muito ruim na vida dele e entra em uma situação com um gringo. Quais as chances dele acabar falando alguma merda pra esse gringo? Talvez de 99999%? Dependendo do autocontrole. Aí você acha que isso se encaixaria em qual parte? Em racismo, preconceito ou nenhum dos dois? Existe um grupo de ultranacionalistas, mas são minoria aqui. Mas alguns membros podem sim cometer atos de preconceito, racismo, até mesmo discriminatórios. Mas depende muito de membro para membro. E normalmente o foco dos ultranacionalistas é revisão histórica, militarismo e questões territoriais. Então não precisamos nos preocupar com eles. Um ponto que eu queria muito discutir aqui, cara, o problema de ter muito gringo morando em um país estrangeiro é que muitos usam o racismo e o preconceito como motivo para tudo. Por exemplo... Japonês me olhou torto, deve ser racista. Japonês levantou a voz pra mim, é um preconceituoso. Japonês demorou muito pra me atender, não deve gostar de estrangeiro. Sabe, né? Vitimismo precoce? Eu diria que o Japão atual até que tá bem acostumado com estrangeiro. Existem até sites de empregos para cargos importantes voltado para estrangeiros, só que exige inglês. E as oportunidades não param por aí. Tem bolsa de estudos, cursos de especializações e agora eles até pretendem facilitar o empreendedorismo. E agora uma curiosidade para os afrodescendentes. Os japoneses adoram, porque são diferentes. E em Tóquio tem um monte. Já vi muitos japoneses que procuram afrodescendentes para namorar, casar, etc. E mestiços com essa mistura é bem raro de achar, mas mesmo assim é normal. E agora, os japoneses mais velhos serem racistas, cara, eu não sei de onde tiraram isso. Mas acho que isso pode ter sido verdade anos atrás. Mas acredito que não seja um caso de racismo, é mais frescura mesmo, porque eles querem muito manter a pureza do sangue japonês. Um país multiétnico como o Brasil, eu acho que é mais difícil do pessoal entender essa questão. Mas normalmente os gringos têm essa frescura sim. Agora, por qual causa, motivo e circunstância, eu já não sei. Até porque isso também acontece com famílias de descendentes de asiáticos aí no Brasil. Então é uma coisa que eu já tô careca de ver e pra mim não me impressiona nada. E, na minha opinião, você não precisa se preocupar com essas coisas. Eu acho que o importante é seu marido, sua esposa gostar de você e não os seus sogros. Agora, para um afrodescendente morar no interior do Japão, talvez seja visto como uma celebridade. E você que é afrodescendente e pensa em vir para o Japão,
se você perceber que os japoneses estão te olhando demais, não estranhe, não ache ruim, pois na verdade eles gostam muito de olhar por ser diferente. Não é uma coisa ruim, pejorativa, é muito pelo contrário. O japonês ele é muito curioso, só que ao mesmo tempo ele é muito tímido. Então não precisa se assustar, nem ficar nervoso ou qualquer coisa do tipo, apenas releve. Mas acredito eu que para um estrangeiro sem descendência nenhuma vir morar no interior do Japão, no começo pode ser muita novidade para as pessoas. Ainda mais se na região não for tão normal ter gringos, mas com o tempo eles acostumam. Mas acredito hoje também que é muito difícil ter alguma cidade aqui no Japão que não tenha nenhum gringo. Sempre vai ter algum filipino, árabe ou africano escondido. Hoje em dia, apesar de existir racismo, preconceito aqui no Japão, o povo aqui é bem na deles. Não sei na internet, mas fora, na maioria das vezes, eles costumam ser bem comportados e educados. Cara, em relação ao Brasil, como eu nasci e cresci lá, apesar de ser um país multiétnico, eu percebi que preconceito envolvendo etnia é muito maior lá do que aqui no Japão. Só que aqui, outros tipos de preconceito, eles ainda estão em fase de melhoria. Nem tudo é perfeito, né? Bem, espero ter respondido a pergunta. Qualquer coisa, manda nos comentários. Obrigado por ter assistido. Falou! E agora eles até pretendem facilitar o empreendedorismo. Empreendedorismo. E agora eles até pretendem facilitar o empreendedorismo. Até porque isso acontece também com famílias japonesas.